Inscreva-se agora no canal. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Fomos Testemunhas de Jeová. Gente, assim, me tornei testemunha de Jeová aos 11 anos, buscando muito mais fugir de um processo de julgamento, tá? De estereotipação de uma criança viada, do que necessariamente, sei lá, procurando conexão realmente com a espiritualidade, né? Com Deus, sabe? Com Jeová. Mas era uma criança sem pai, sem mãe, tá? Na casa de uma ex-madrasta, tá? Que me pegou para criar e que passando por um processo de abuso sexual de dois homens mais velhos, passei a ser visto pela vizinhança de forma bem negativa, bem pejorativa, e por conta disso me condenava muito. E achei nas testemunhas de Jeová vindo na minha porta a oportunidade de me redimir com o mundo, me redimir com a sociedade, me redimir com as pessoas à minha volta. Sobre esse episódio de abuso, eu falarei em um outro vídeo sobre essa questão aí, onde irei abordar um pouco sobre minha sexualidade, não é? E as circunstâncias e subjetividades disso. A questão é assim, então, gente, passei a frequentar as testemunhas de Jeová, não é? Me batizei, certo? Muito novo, aos 12 anos, tá? E aos 19 passei a questionar uma série de doutrinas, uma série de visões da própria religião, tá certo? O primeiro ponto, assim, que me chamou muita atenção depois de anos dentro dessa religião, não é? Desse grupo religioso, foi um texto bíblico onde um profeta, ele fala que ele fez o sol ficar parado, tá? Isso para mim foi algo bem interessante. Quando eu li isso numa revista das Testemunhas de Jeová, sobre essa questão do sol ficar parado, né? Fui ver na Bíblia, comprovei e tal, que isso é dito mesmo. Porque assim, né, gente, eu já tinha aprendido na escola que o sol, ele é parado naturalmente. Quem orbita ao redor do sol, não é? É a Terra, certo? Quem se movimenta é a Terra e não o contrário. Então, quem orbita, não é? Ao redor do Sol é a Terra, certo? Eu já tinha esse entendimento. E ali já um pouco insatisfeito com as respostas que me davam para minha sexualidade, né? Que estava começando a pulsar muito, os impulsos sexuais estavam aflorando, tá? Com meus 16, 17 anos, eu tive a pachorra de procurar os anciãos da congregação e explicar que eu não via em mim atração física, certo? Nem romântica pelas meninas, e sim pelos meninos. E sempre era me dito que isso era uma tentação do demônio, que eu precisava orar para Jeová e me dedicar mais à pregação, né? Mais à obra, tá? Que isso iria passar, isso iria mudar. E Jeová iria estar trabalhando isso em mim. Foram passando mais um ano, mais dois, então já com os 18 para 19 anos, lendo esse texto, eu comecei a refletir, será que assim como a questão desse texto, que era totalmente anticientífico, tá? E Jeová não sabia nesse tempo que o sistema que ele mesmo criou funcionava daquela forma, não é? Que o sol, ele não se movia, então não tinha por que o profeta dizer sol fique parado, porque Jeová iria explicar para ele, né, naturalmente, que precisava que a terra parasse, não que o sol parasse, entende? Então comecei a refletir ali o quanto de questões anticientíficas tinha dentro da Bíblia, tá? Assim como também esse conceito de que a minha sexualidade era conduzida por mim, não é? Pela minha autodeterminação, pelo meu autodomínio, e não a questão natural
que não estava ligada, não estava atrelada às minhas vontades, não é? Ou a algum exercício feito dentro da religião para determinar essa ou aquele objeto de desejo. E aí começou as minhas dúvidas em relação a essa religião, em relação a essa organização religiosa. Tá? Passei também a questionar, não é, que pessoas tinham que ficar subindo e descendo horas e horas, indo até outras, até a casa de outras, prestar cursos bíblicos, não é, falar sobre aquela religião através das suas publicações sem ganhar nada. E isso passou a me incomodar um pouco, principalmente quando eu vinha descobrir que certos líderes, não é, certos diretores da religião viviam muito bem, tá? De uma forma muito confortável, e que não era exigido a eles esse sacrifício como da maioria dos membros. E aí foi uma enxurrada de coisas que eu fui desenvolvendo e refletindo e analisando que eu não coadunava. Aí finalmente, como estopim, aconteceu de um dos meus principais, dos meus mais queridos amigos, né, dentro daquele grupo religioso que pertencia à congregação que eu frequentava, tentar o suicídio, tá? Aos 22 anos, ele era um rapaz de uma família toda de testemunhas de Jeová, tá? E ele, por ser gay, tentou o suicídio, não conseguiu, mas isso me abalou por demais. Fez eu questionar como é que uma religião, não é? Ela impõe que você não pode ser o que você é. Isso para mim estava começando a me incomodar muito, porque eu refletia que eu trabalhava de segunda a sábado, estudava à noite, no domingo acordava às 6 horas da manhã para lavar a roupa da semana, fazer a comida da semana que eu colocava no freezer de um irmão meu, tá? E passar o restante do domingo pregando, voltava para casa meio-dia, 1h da tarde, comia, ia à tarde para a congregação e só retornava para casa à noite. Nisso se resumia a minha vida, tá? E eu ficava me perguntando como é que eu preciso fazer ainda mais para que Jeová faça um trabalho na minha natureza, para que ao invés de eu sentir atratividade por meninos, eu passe a sentir esse mesmo atrativo por meninas. E o tempo ia passando e isso não acontecia. E aí quando vi essa situação com esse jovem que tinha uma família toda de testemunhas de Jeová tentar o suicídio por conta de não aceitar a sua situação, né, a sua condição sexual, isso me afetou por demais. E eu parei a refletir se o problema não estava na religião e não nas pessoas que não se adequavam às suas doutrinas, né, aos seus princípios. E aí, com esse escrutínio também da Bíblia, não é, dessa questão do sol fica parado, não é? A questão também de avaliar que foi a Eva que no final era condenada por Deus, né? E aí o seu parto, né, o seu ter filhos, foi aumentada a sua dor 1000 vezes em dores de parto, etc. E que ela teria que ficar na mercê do Adão, depender do Adão e tudo mais. E com isso, com o tempo, a congregação cristã, o apóstolo Paulo dizia que a mulher tinha que ficar calada dentro da congregação, porque o homem era o cabeça da mulher. E aquilo já me afetava de forma muito negativa, porque eu refletia o quanto de sofrimento a minha mãe teve, tá? Por ter como cabeça o meu pai, não é? Nessa sociedade machista, que já impõe às mulheres um processo de violência terrível no seu dia a dia, e muito reforçado justamente por conta dessa construção cultural que a religião cristã trouxe sobre nossas vidas. Então eu passei a refletir sobre tudo isso, e com isso vim aos poucos enfraquecer dentro de mim o conceito das testemunhas de Jeová como grupo religioso que trazia a verdade, não é? Porque um dos componentes principais da doutrina desse grupo religioso é se ver como o único verdadeiro no mundo. Todas as outras religiões do mundo são falsas,
inclusive as outras religiões cristãs, né? Que acreditam em Jesus Cristo como Filho de Deus, ou como partícipe da divindade, como parte de Deus, certo? Que acreditam na Bíblia e tudo mais. Para elas, para o grupo religioso Testemunha de Jeová, todas essas outras igrejas cristãs, elas estão apartadas de Deus, elas estão erradas na sua interpretação da Bíblia. Só as Testemunhas de Jeová têm a verdade da Bíblia. E as outras não cristãs, aí então, estão erradas mesmo, porque estão todas cultuando demônios, não é? E não o Deus verdadeiro, que é o Deus bíblico, tá? Aí foi por isso que eu deixei de ser Testemunha de Jeová ainda no final da minha adolescência, com 20 anos, tá bom? Busquei ser sucinto e ao mesmo tempo despertar em vocês alguns outros questionamentos, tá? Bota aqui embaixo nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo, por favor, tá? E para você que ficou aí com alguma dúvida, ficou aí com algum questionamento ou com alguma curiosidade sobre essa experiência que eu trago da minha vida, coloca aqui embaixo, que aí eu faço um outro vídeo respondendo vocês, tá bom? Beleza, povo? Abraço! Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.